Um movimento que nós temos feito na matéria é, então, reconhecer como mudanças históricas influenciam no olhar para a subjetividade. E na aula de hoje nós temos o foco em como mudanças históricas influenciam a nossa compreensão do que chamamos de eu. Então, seguindo com as mudanças históricas que nós estamos considerando, nós podemos pensar no século XVI e algumas mudanças que aconteceram no século XVI. Um exemplo é a invenção, vocês conseguem imaginar o que é essa figura? Bom, essa figura, ela representa a criação da imprensa por Gutenberg. Né? Essa foi a primeira máquina usada para imprimir, e a imprensa, como nós vimos nas aulas anteriores, ela transforma a relação com a informação, transforma a relação com o conhecimento. Porque antes, quando não havia um meio técnico de reproduzir as informações e conhecimentos escritos, poucas pessoas tinham acesso. E essas poucas pessoas eram dotadas desse poder de transmitir as informações e os conhecimentos para outras pessoas. A partir do momento que existe a técnica que possibilita que esses materiais sejam reproduzidos, mais pessoas passam a poder ter um acesso direto com o que elas buscam conhecer. E um exemplo são as próprias ideias religiosas, né? Antes a Bíblia, ela só podia ser lida por poucas pessoas que tinham acesso ao livro sagrado. Já com a invenção da imprensa, pessoas religiosas que quisessem conhecer mais sobre o livro principal da religião poderiam, com maior facilidade, ter acesso à Bíblia, já que a reprodução tinha agora condições de acontecer. Eu dei o exemplo da Bíblia, mas isso foi seguindo, né? Hoje, por exemplo, para que a nossa aula aconteça, houve leitura, houve reprodução de ideias, de informações, de conhecimento. Então, quando passa a ser possível que a reprodução seja mais rápida e seja mais acessível, isso muda a relação com o que nós podemos conhecer, com que informações e conhecimentos nós podemos ter acesso. Então, o século XVI é importante numa abertura ao conhecimento, por exemplo, com o surgimento da imprensa. Mas não só. A abertura ao conhecimento, ela também se transforma de forma significativa com a expansão das navegações. Então, antes havia uma perspectiva, né? Vamos pensar que a gente estava até agora vendo essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, então nós estamos pensando em termos de Europa, das pessoas que viviam na Europa. E as pessoas que viviam na Europa, elas tinham informações e conhecimentos sobre os modos de viver na Europa. Se elas queriam se deslocar, conhecer outros lugares, ainda assim isso era muito restrito. Com as navegações, não só se vai mais longe, como se conhece formas de viver que são diferentes e são distantes do que se conhecia até então. As atividades comerciais se diversificam e acontece o contato entre diferentes culturas. Então, imagina como foi, por exemplo, para os portugueses que chegaram ao que hoje chamamos de Brasil, terem contato com as culturas indígenas, né? E assim, em diversos países europeus que foram com as navegações entrando em contato com outras formas de organização social, outras formas de hábitos culturais, outras formas desde a alimentação, do vestuário, do sono, aos casamentos, ao cuidado com as crianças, a forma de se relacionar, a língua, tudo bastante diferente, né? E aí, a partir do século XVI, isso vai se tornando uma questão. Olha, nós vivemos num mundo que não tem uma forma só de viver, né? Nesse mundo coexistem línguas, práticas e costumes diversos.
Isso, lembra que eu falei como o século XVI vai favorecer essa abertura ao conhecimento? Então, isso vai trazendo um questionamento de um destino natural e pré-determinado. Então, se já estava tendo reviravolta nessa questão de uma ordem superior que determina, agora começa a se perguntar: será que essa nossa forma de viver é natural? Será que há outras formas de viver? Será que é preciso viver assim? Será que só é possível viver assim? Então, o que era considerado natural em termos de humano passa a receber novos olhares, inclusive com essa dúvida: será que há mesmo uma natureza humana? Será que há mesmo algo em comum, uma espécie de essência de natureza a todas as pessoas? Olha que pergunta importante para a gente pensar a psicologia. Né? Se as práticas são tão diversas, os costumes são tão diversos, as formas de viver, de se expressar e de relacionar são tão diversas, será que há mesmo uma natureza humana? Vivemos, então, com o século XVI, processos de desnaturalização, de desenraizamento, né? Não passa a ser considerado que da forma como nascemos e aprendemos é a forma que sempre viveremos, porque não necessariamente essa é a única forma possível. Essa não é a única forma natural. E então, o século XVI vem com essa abertura, essa ampliação. Só que da mesma forma, quando a liberdade aumenta, vem a angústia. Quando aquilo que a gente pode conhecer aumenta, vem a angústia também. Então, ao mesmo tempo que teve essa abertura, passou a haver uma vontade de organizar essas informações e conhecimentos. Como que a gente pode registrar, ordenar, descrever, classificar? Então, o estudo sobre os novos conhecimentos também foi se intensificando. Havia receios diante das indeterminações desses limites. Então, ao mesmo tempo que o século XVI é o século das grandes navegações, é também quando se expandem histórias sobre haver monstros nos oceanos, sobre haver criaturas ameaçadoras nos territórios desconhecidos. Então, a gente percebe também nos registros históricos como o medo daquilo que não se conhece está presente. Uma abertura ao que se desconhece, mas também com receios. E como que as pessoas buscaram lidar com esses receios? Com conhecimento, né? Buscando formas de, ao mesmo tempo que tinha curiosidade diante do novo, o receio diante do novo. Então, como que a gente faz para conhecer? Como que a gente faz para conhecer? Classificações ajudam, categorizações ajudam, os controles. Nomear o que antes desconhecíamos e agora passamos a ter contato. E assim, nomeando, classificando, categorizando, nós passamos a conhecer. Então, Luiz Cláudio Figueiredo, no livro A Invenção do Psicológico, diz assim: tão importantes ou até mais importantes do que a abertura dos espaços de liberdade individual são as tentativas de circunscrever esses espaços. Assim sendo, as experiências subjetivas, no sentido moderno do termo, e que vieram a se converter em um objeto de saber e de uma intervenção psicológica, devem a sua emergência. Tanto as vivências de diversidade e ruptura, como as tentativas de ordenação e costura. Então, aqui ele está contando que o que nós vamos estudar mais para frente, a partir do século XIX, né, já aqui, quando acontecem as navegações, uma condição importante está acontecendo, que é a abertura ao novo, a curiosidade diante do novo, a surpresa com a diversidade do novo, mas também a busca por organizar o que se conhece. Porque quando a gente está diante do novo, quando a gente está diante do diverso, quando vem essa pergunta, será que o mundo tal como conhecemos é natural? Será que existe uma natureza humana? O que acaba acontecendo? Nós nos deparamos com essa questão: o que é o eu, o que é o outro?
E quando muda nosso olhar para o outro, muda também o nosso olhar para o eu. Quando muda nossas formas de conhecer o outro, mudam também as nossas formas de pensar o eu. E é isso o que nós estamos buscando perceber na aula de hoje, né? Como que vem esse processo de criação e formação do eu. Se hoje nós vemos o eu como algo que nós construímos, como algo que nós formamos com as nossas escolhas, com as nossas diferentes formas de existir, como que historicamente isso começa? Então, no livro A Construção do Eu na Modernidade, o Pedro Luiz Ribeiro de Santi, ele diz assim: a nova valorização do ser humano e a imposição de que ele construa sua existência e descubra valores segundo os quais viver, aliada a toda a dispersão e fragmentação do mundo, levarão à tentativa de criar mecanismos para o domínio e a formação do eu. Então, diante daquilo que a gente não conhece, a gente busca conhecer o novo. Mas as nossas formas de conhecer o novo, o diverso, o diferente, mudam também o nosso olhar para o eu. Então, ainda hoje, quando a gente pensa sobre o eu, é também pensar o que em mim é diferente do outro, o que no eu é diverso do outro. E conhecer mais sobre o outro, a curiosidade sobre as diferenças, a curiosidade sobre a diversidade, também estimula e enriquece como nós pensamos os nossos eus.